Beleza, então certo, galera? Eu sou o Neander Tavares, o Nequinhas. Estamos em mais um podcast. Hoje com a presença ilustre do Dr. Leonardo, psiquiatra mais bonito do Brasil. Ele me viu fazendo a entrevista com a Fran Rosa e falou assim: ela é a ruiva mais bonita do Valdaz. Quer saber se eu vou ser o mais bonito também? Então tá aí, né? É o mais bonito. Tá querendo que eu volte aqui mesmo. Como é que você tá, meu amigo? Tudo bem, Bom demais. Um sextou diferente, né? Um sextou diferente. Estamos aí, um podcast. Nunca achei que eu ia ficar em frente a um psiquiatra, que eu morria de medo de psiquiatra. E o Léo tá aqui para poder até tirar essa bobagem que a gente tem, né? Esse preconceito com a questão do psicanalista. Psiquiatra e psicanalista é a mesma coisa? Não. Existe essa... Então já nasceu uma pergunta. Quem sabe faz ao vivo. Existe essa confusão, né? Uhum. Então existe o psicólogo, que é a pessoa que vai fazer o curso de psicologia, né? Durante 5 anos. E vai atender várias áreas da psicologia. A psicanálise é um dos ramos da psicologia. E o psiquiatra, ele vai fazer a medicina durante 6 anos e depois ele vai fazer especialização em psiquiatria durante 3 anos e vai ser um médico psiquiatra. Boa noite, minha mãe me indicou você. Aqui, você tem muitos fãs, hein? Clientes, pacientes mesmo, né, que a gente acaba criando um bom vínculo, a gente passa a ser parte importante, né, na vida dessas pessoas, porque elas chegam, né, com vários sintomas, várias queixas, e a gente consegue ajudar um pouco, né, a aliviar as dores, a ansiedade. E quando que você começou, doutor Leonardo? Ou melhor, quando que você percebeu que era esse vamos dizer assim, o seu chamado, a sua inspiração, né? Eu vim no mundo para fazer a diferença nesse segmento. Isso aí é muito interessante. Poucas pessoas sabem, mas eu sou uma prova viva da psiquiatria mesmo, porque eu tenho TDAH, que muitos conhecem, né, como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então eu tinha muitos sintomas no ensino médio, déficit de atenção, e começar atividades e não acabar, e vários outros sintomas do déficit de atenção. Então eu fui diagnosticado, né, com 18 anos, e eu fui tratado, como sou até hoje. E isso aí mudou a minha vida, né, mudou a minha sorte, mudou o meu caminho mesmo. Sim. Então eu fui uma prova viva da função da psiquiatria, do tratamento, e isso me ajudou muito. Então eu já entrei na faculdade, quando eu entrei na faculdade de medicina, eu já sabia que eu queria psiquiatria e findou o curso e eu não mudei, eu já queria a psiquiatria desde o início. Na verdade você é um resultado do próprio tratamento. Então sendo tratado você viu que essa era uma área que você queria atuar. Exatamente, pela experiência que teve na minha vida, né, de mudança, de melhoras e tudo mais, né? Então você vê que a importância do psiquiatra na sua vida foi, tipo assim, se você não tivesse feito esse tratamento, hoje você seria uma pessoa diferente. Totalmente, eu acho que o meu destino, a minha sorte seria outra. Eu acho que eu não teria chegado até aqui, com certeza, se não fosse o tratamento da psiquiatria mesmo. Bacana. Fala um pouco da sua infância pra gente. Quem é o doutor Leonardo? Então, doutor Leonardo por doutor Leonardo. Pode ficar à vontade. Sim, eu sou de Ipatinga mesmo, né? Meus pais também. E sou de família humilde mesmo. Meu pai a vida toda mexeu com um caminhão, família, caminhoneiro mesmo. E tive uma educação muito boa. E muito hiperativo, né? Muito hiperativo enquanto criança, que era um sintoma do TDAH mesmo. TDAH. Muito hiperativo. E tenho um irmão, né? O Lucas, minha mãe Sandra, pai Adelson. E sou aqui da região mesmo. Gosto dessa região, não pretendo sair tão cedo. Tem vontade de candidatar? Não. Que isso, rapaz? Você tem uma cara de político? Tem cara de político, mas eu acho que não vai rolar não, viu?
política tá muito complicada. Tá complicado, tá complicado. Ó, tem uma galera perguntando aqui, ó. Essa Áquila Melo, ansiedade é ruim demais. Faz sofrer por antecipação. O que você tem a dizer sobre isso? A ansiedade é um excesso de futuro. O ansioso, geralmente... Quem cria muita expectativa é um sinal, né? Aquele cara que, tipo assim... O meu pai é assim. O meu pai, ele mexe com pintura. Ele pega uma obra hoje. Ele costuma não dormir. Ele pinta, tem quase 50 anos na vida dele que ele pinta. Se ele pegar a sua casa para pintar, ele fechou o negócio com você. Essa noite ele dorme pouco porque ele está ansioso para começar esse trabalho. Qual que é o remédio para ele? O remédio... Diazepam. Não. Deus me livre. Gadernal. Deus me livre também. Tá errado. Não ouçam ele. Diazepam. Galera, eu sou o lado engraçado da história. O sério é ele, viu? O Diazepam, vamos aproveitar esse gancho que você falou? Vamos aproveitar. O Diazepam, o Rivotril, o Alprazolam são medicações classificadas como benzodiazepínicos. Elas são muito úteis no início do tratamento para aliviar os sintomas de ansiedade, até a medicação de verdade mesmo fazer o efeito. Só que o grande problema é que muitas pessoas começam a usar essas medicações, Rivotril, Diazepam, por conta própria. Tem muitos. E depois é a única medicação da psiquiatria que causa dependência. E depois não consegue parar. Então, assim, sempre não se automedique. O vizinho falou alguma coisa, te deu o remédio. Cuidado, porque você pode começar a usar essas medicações e não conseguir sair dela. E a maioria das medicações da psiquiatria, elas não vão te causar nenhuma dependência. Elas vão tratar o problema. Diferente do Diazepam, do Rivotril, do Alprazolam, que só vai aliviar o sintoma ali no início. E por que ele ficou tão forte assim? Tipo assim, porque na hora que fala assim, fulano tem o termo 22, com certeza você já ouviu falar isso. Pode chamar você de você ou de senhor? Porque o psiquiatra dá vontade de falar senhor, mas você parece mais novo que eu. Mas deixa eu te falar. Quando a pessoa, você vê assim, não, esse aqui tem um probleminha, né? Não tem? Na família da gente sempre tem um que é... Eu tenho o filho do meu primo mesmo, ele é... Como é que fala o negócio? Quando o cara ele não para? Quieto. Hiperativo. Ele é hiperativo. Aí, que eu faço com ele? Uma retada no dedão? Não, encaminha ao psicólogo e ao psiquiatra. Mandar lá pra você, né? Porque a gente vai avaliar e ver se é alguma coisa fisiológica da fase da criança, às vezes, né? E ele que tá mandando aqui, ó, sobre aquilo que você falou que é complicado falar. Mas se você olhar nos comentários, ele já mandou umas 20 vezes, então você vai ter que falar. Pode falar. Desrealização e despersonalização, é isso mesmo? É assim sim, mesmo fala? Sim. Conforme foi igreja que você falar, aí vocês acham que está falando mistério, é manto. Fala sobre isso para nós. A crise de pânico, né, o transtorno de pânico, ele é caracterizado por vários sintomas, né, como já citamos aqui. Uma crise de pânico é o ápice da ansiedade. Então, assim, se a pessoa teve uma crise de pânico, ela teve o nível maior de ansiedade. Dentre os sintomas, né, que são muitos sintomas que a gente já falou, de forma abrupta, taquicardia, falta sensação de asfixia, né, uma sensação que vai morrer, por isso que as pessoas, às vezes, na crise de pânico, se dirigem ao hospital, porque acha que está infartando mesmo, ela tem a certeza que isso está acontecendo. Dentre esses sintomas, tem esses sintomas de despersonalização e desrealização, que é uma sensação que a pessoa sente que ela está fora do próprio corpo. É como se ela sentisse distante da realidade. Ela tem, só quem tem pode, quando a gente fala aqui, alguém que já teve esse sintoma vai falar assim, não, é exatamente isso que eu senti. É como se eu estivesse fora do meu corpo, fora da realidade, distante, como se eu estivesse num estado, para tentar resumir aqui, um estado de transe, de choque ali, em que eu fico fora da realidade, né, devido à tamanha crise da ansiedade, tamanha intensidade.
E a ansiedade, né? A gente está falando de ansiedade porque a nível mundial a gente está vindo de uma pandemia, um período de guerra, então é algo que afetou o mundo, né? Não tem classe social, não tem cor, não tem... seja o mais rico, o mais pobre, ele tá de frente, né? Ele pode ser alcançado pela ansiedade. E essa ansiedade, ela é sempre um problema interno ou isso pode partir de algo externo? É um problema que está dentro de mim e alguma coisa que acontece do lado de fora vem desencadear esse problema? Essa pergunta é muito boa. Por quê? Tô aprendendo. Vamos um pouquinho nós conversar aqui. O senhor me dá umas fichinhas, um carinho, o senhor falar que isso é verdade, hein? Tô precisando de ajuda, hein? Ó, é a causa. Eu tive um tio 22 nato, eu tive muito problema com doido. A causa, ela pode ser, né, interna como externa. Eu dou um bom exemplo assim no consultório. Eu falo o seguinte: a ansiedade ela vai se tornar, né, patológica quando há um desequilíbrio, né, entre o estresse, né, que é um fator causador, que é um fator externo. Nós podemos ter vários, né? Às vezes um estresse ali recorrente no trabalho, às vezes de um relacionamento, né, às vezes que a pessoa está passando, abusivo, etc., problemas financeiros e causas também internas. Por que algumas pessoas passam a mesma coisa, o mesmo problema, e umas desenvolvem e outras não? Por quê? Porque as pessoas interpretam algumas situações de forma diferente. Sim. Então, assim, às vezes uma brincadeira que o outro faz, para uma, aquilo ali vai magoar, porque ela tem um passado em que ela já sofreu algum trauma com aquilo, e a outra não passou por isso, né? Então, existe a causa genética, que é a causa interna que a gente está falando. Então, alguém que tem familiares, né, principalmente de primeiro grau, que tem depressão, que tem transtornos ansiosos ou qualquer transtorno psiquiátrico, tem uma chance maior de desenvolver algum transtorno psiquiátrico. Quer dizer que vai ter? Não. Aí vai depender de quê? Dos fatores externos, né? Como que vai estar o equilíbrio desse estresse, como que são os hábitos da pessoa. Será que a pessoa faz uma atividade física? Será que ela está tendo momentos de lazer? Será que ela está conseguindo ter uma boa noite de sono? Será que ela está se alimentando bem? Será que ela não está exagerando, às vezes, em drogas, exagerando de forma persistente em álcool, etc.? Então, esses são os fatores externos. Sim. Junto com o fator interno, que é a causa da genética que a gente está falando. Entendi. Quando você fala de fator interno, né? Eu sou cristão, você também é cristão, sim, a gente conversou aqui antes. Isso tem uma ligação com a alma? Ou você consegue tratar isso separando essa questão vamos falar assim, de uma visão religiosa? Tem como separar? Existe o viés espiritual, que é importantíssimo. Sim. Inclusive, quando você está tratando, por exemplo, de alguém que tem depressão, nós avaliamos tudo. Avaliamos a questão de riscos de suicídio, por exemplo. E uma das coisas que a gente procura saber é se a pessoa tem um nível bom de espiritualidade. Porque se a pessoa tiver, é um fator de proteção. Positivo. De proteção. Sim. Essa pessoa não tem um fator de espiritualidade, ela não crê em nada, é um fator de risco para ela cometer suicídio. Sim. Né? Então, a espiritualidade é muito boa. Mas tem também o viés exagerado da espiritualidade, né? Que às vezes a pessoa fala que tudo é capeta? Tá fazendo tratamento às vezes, e às vezes a pessoa para de tratar, para uma medicação. Eu tenho vários pacientes que sim, pararam o tratamento porque foram em alguma igreja, né, o pastor ou o padre falou que isso era espiritual, a pessoa parou e passou algum tempo, a pessoa surtou. Uhum. E aí a dificuldade para tratar de novo é muito difícil. Cada crise. Histórias assim. Eu lembro de uma história muito interessante que, né, a mãe levou um adolescente no meu consultório e
eu custei criar esse vínculo com ele, né? Adolescente é um pouco mais trabalhoso pra gente. E eu consegui criar esse vínculo. Por fim, ele começou a tomar as medicações e em determinado momento da consulta, a mãe, né, tomou a palavra e falou assim: doutor, você quer saber? Eu não acredito nesse negócio de psiquiatria, não. Eu não acredito, para mim isso tudo é demônio, isso tudo é capeta, e esse menino tem que ir para a igreja e tem que tomar vergonha na cara. Quando ela falou aquilo, eu pensei assim, eu construí várias consultas, esse vínculo, né? E ela falou isso. Quando ela falou isso, eu tive que dar uma resposta para ela. Falei, fulano de tal, então eu vou discordar de você, porque se tudo isso é capeta, é demônio, é espiritual, eu estou expulsando demônio com comprimido. Porque eu estou dando tratamento, eu estou dando medicação. Senão vai vir um cara de irmão comprar comprimido, você vai expulsar demônio. Então eu estou expulsando demônio com comprimido. Porque tem muitos casos que as pessoas estão melhorando. Né? Então, assim, depende. Existe questões espirituais? Com claro que certeza existe. Mas existe doenças psiquiátricas, depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar e outras várias, que são alterações químicas do cérebro, que a gente precisa tratar. Assim como existe o diabetes, existe uma pressão alta, que precisa ser tratar com medicação, existem doenças psiquiátricas, que são doenças de alterações químicas, que também precisam de medicação. A Lalazinha falou aqui, médico humano atencioso com o paciente, melhor psiquiatra do Vale do Aço. Um abraço, Lala. Deus abençoe. Deve ser cliente sua. Sim, eu conheço. Lirani Rosa está falando aqui. Doutor Leonardo, fala sobre a higiene do sono. Esse termo eu nunca tinha ouvido falar, então eu quero saber. Tira minha dúvida. Não, meus pacientes, eles são os melhores. São os melhores, são maravilhosos. Eles procuram saber, eles mandam perguntas, interagem muito com a gente em rede social. Higiene do sono, muitas pessoas falam assim, eu não estou conseguindo dormir, né? Eu estou com insônia. E quer, às vezes, me passa um remédio aí para mim dormir. E aí, se precisar, claro que a gente vai passar para melhorar ali aquela questão do sono, mas nós orientamos sobre higiene do sono. O que é higiene do sono? Por exemplo, você ter um ambiente adequado para o sono. Por exemplo, você não fazer uso de, por exemplo, café. Tem pessoas que às vezes está com insônia, mas está tomando café em horários que não é para tomar, porque café é uma bebida estimulante. Outros está tomando energético, às vezes vai malhar 19 horas, toma energético ou uma cafeína para malhar. Isso vai atrapalhar no sono. Isso não vai contra a higiene do sono. Né? Ou seja, ele está sujando o sono. Então ele, por exemplo, televisão dentro do quarto não é muito bom, né? Porque a pessoa vai assistir, vai ter estímulo luminoso. Eu vi uma entrevista uma vez com um médico, não sei, né, se ele é psiquiatra como você, mas ele falou realmente sobre o celular. Ele falou, se a gente fosse parar para pensar o mal que isso faz para a gente não dormiria com isso no lado da cabeceira. Tudo na vida, né, em excesso é ruim. O celular é uma mão na roda para várias coisas, inclusive vida, aqui, né? Esse podcast aqui, o celular. Se não fosse o celular é uma mão na roda, mas em excesso tudo na vida, né? Então chega ali a hora, né? A pessoa está mexendo ali, vídeos mais estimulantes, aquele brilho, abaixa ali o brilho, tenta não usar de forma demasiada, porque pode atrapalhar o sono, pode atrapalhar essa higiene do sono mesmo. Tem uma pergunta aqui do Rodrigo, estou tentando achar aqui, que é muita gente que está perguntando. Ele falou como tratar, né, a questão da ansiedade sem depender de remédios. Existe esse caminho e qual é o caminho, né? Existe, né? Jesus, meu irmão! Existe o tratamento, depende do grau da ansiedade. Se for um transtorno de ansiedade generalizado, por exemplo, leve, você pode tratar com psicoterapia, né, que é o acompanhamento com psicólogo. Faz uma descrição do que é o leve, o médio e o pesado. Sim. O leve, por exemplo, você tem uma... Leve é o fotógrafo aqui, o médio eu sei e o pesado sou eu. Faz essa descrição aí pra nós. Vocês não estão vendo o fotógrafo e a cara do salsicha do Scooby-Doo. Gente boa, ia dizer que eu vou ficar bonito nas fotos.
usar muito Photoshop. Meu Deus! Então, mas o leve, por exemplo, você tem teve um término de namoro, por exemplo, né? Uhum. Então a pessoa começa às vezes a desenvolver um sintoma ali mais ansioso, né? Ou ela está prestes a tentar uma prova, então ela começa a ficar ansiosa, mas é uma coisa que não vai causar, por exemplo, sintomas físicos naquela pessoa. Ela pode ficar um pouco mais apreensiva, ela pode ter alguns sintomas ali que não preenchem, né, os critérios de um transtorno de ansiedade generalizado, que não preenche um transtorno de pânico. Então são reações que ela vai ter, que ela mudando os hábitos de vida, né, fazendo uma atividade física, fazendo uma terapia para a resolução daquele problema que é o gatilho, ela pode melhorar. Mas, por exemplo, se ela já está com esses sintomas ansiosos, né, há muitos meses já, está tendo crises de pânico, por exemplo, sintomas que está levando a pessoa a ir para um hospital, né, sintomas físicos e que está gerando uma grande disfunção na vida social, na vida sociofamiliar, na vida conjugal, se ela já está tendo repercussões de forma persistente, já se configura ali moderado. Grave é quando isso se perdura por muito tempo mesmo, e a pessoa vive diariamente com esses sintomas, né? Até a gente consegue classificar, nós temos tabelas, temos que nós podemos aplicar dentro ali do consultório, então a gente consegue quantificar isso em leve, moderado e grave. Não é tão fácil assim falar aqui, é mais fácil, é uma coisa muito individual. Entendi. Né? Cada paciente, ele vai te dar um perfil para você fazer uma análise. Sim, né? sim. Entendi. E assim, quais as causas mais importantes do transtorno? O que você classificaria como mais importante, né? Esse transtorno de ansiedade? Tem coisas que estão sob o nosso controle, né? É o equilíbrio que nós falamos aqui dos fatores protetores com os fatores estressantes. Estresse todo mundo vai ter. Sim. Não tem Você como. já deu vontade de quebrar o celular? Já. Dar murro? Principalmente quando o Palmeiras está perdendo. Você é palmeirense? Sou palmeirense. Ai, Jesus amado. Principalmente quando o Palmeiras... Mineiro palmeirense, gente. Vou fazer o quê? Que isso? Palmeirense. Paixão à primeira vista. Tem gosto pra Ultimamente tudo, o Palmeiras não está me estressando, não. Não, Mas já me estressou demais. O Palmeiras tá numa fase boa, né, cara? Muito boa. Assim, vem uns 3, 4 anos aí que ele tá bem estruturado e embalado. Não né? está me causando estresse te ultimamente. Mas já me Agora, causou você deve ter muito cliente atleticano, né? Porque... Tem. Mas ultimamente os cruzeirenses é que tá mais um nível de estresse, né? Nos últimos 3 anos. Passou 3 anos aí que eu vou falar com você. 3 anos sofrendo. O consultório do senhor ficou azul. Mas eu tenho um paciente que realmente tem pessoas que levam muito a sério essa questão de futebol. Eu tenho um paciente que ele falou para mim que um dos motivos do estresse dele, né, da ansiedade, era porque o Cruzeiro não estava bem. Ele falou isso. É uma pessoa que levava em extremo. Meu filho, agradeço ao Ronaldo Gordo que tirou o seu estresse, né? Você recebeu atendimento aqui do nosso querido médico, né, doutor Leonardo, mas o Ronaldo ajudou então para aliviar esse estresse aí, porque o homem consertou o time, não consertou? Consertou, ajudou. Ali tem muito, as manhas, tá? Se não for profissional, não entra não. Mas como a gente estava falando, fala das causas aí. Os fatores protetores. Desculpe assim, né? A gente empolga. Já estou fechando seu diagnóstico. Tem um remédio aí, não? Já estou fechando seu diagnóstico. Provavelmente aqui, talvez é mais um TDAH aqui sem tratamento. Meu Deus. Tem uma aqui, ó. Tem. Ela aqui, eu já cansei de falar, trata, mas ela não trata. Então é o desequilíbrio desses fatores de proteção, né, que a gente falou, que é a questão de lazer, né? Eu tenho a minha vida profissional, né, de segunda a sexta, mas sextou, sábado, bebê. domingo, eu tenho que relaxar, eu tenho que sair, eu tenho que ter minha vida social. Então, assim, a gente tem que levar a sério, né, a nossa atividade profissional tem que levar muito a sério, mas a gente tem que saber descansar.
tem que saber desligar, tem que fazer o que gosta, tem que ter esse equilíbrio, senão o copo enche muito. A gente tem que ter esse... Na verdade, o extremo é sempre um risco, né? O extremo é sempre um risco. Leonardo. Porque é aquela história, você abre a mão demais, a água vaza. Você aperta demais, ela vaza. Né? Vou dar um exemplo aqui. O cara é muito preguiçoso, ele não gosta de fazer nada. O negócio dele é só ficar de boa. É ruim? Não, agora o cara só trabalha, também ruim. É ruim. Então, eu acho que o segredo de tudo é o equilíbrio. É tentar achar esse equilíbrio aí, fazer essa boa gestão, né? Por exemplo, eu atendo muitos profissionais. Por exemplo, eu atendi um professor uma vez que ele chegou em mim devido transtorno de pânico, depressão. A gente começou a tratar, ele começou a melhorar, ele me fez a pergunta: mas doutor, quando que eu vou parar de tomar os meus remédios? Você vai morrer. Depende de você também. Ele dava aula de manhã, de tarde e de noite. Então, em 3 escolas. Eu falei, você precisa rever isso. Então, ele não foi de um dia para o outro, mas ele conseguiu se organizar, começou a dar aula só de manhã e à tarde, começou a ter períodos de descanso, começou a fazer atividade física, e ele está ótimo, está bem. Então, a atividade física, pelo que você está falando, e desde o início, é muito importante para o tratamento da ansiedade. Sim, porque a atividade física, ela libera alguns hormônios de relaxamento. Eu tô ansioso, viu, gente? Meu Deus. Tá comendo muito? Não, um cara do meu pote, se perguntar se ele come muito, é brincadeira, né? Tá comendo muito a mais? Rapaz, a verdade, eu como errado. Eu como errado. Tipo assim, a minha fome de dia é uma fome de um ser humano normal. Uhum. A minha fome noturna é uma fome de um bicho. Dinossauro. Por aí. A fome de um leão. Eu acho que o erro tá aí. É o desequilíbrio. O desequilíbrio. O Rodrigo tá perguntando aqui, pede o doutor para falar onde ele atua nas consultas e se é particular ou convênio. Tô achando que o Rodrigo tá com algum problema. O doutor vai te ajudar, Rodrigão. Você é meu chegado. Então, a gente atende, em consultório particular mesmo, tanto presencial como online, Depois da pandemia, a gente desenvolveu muito esses atendimentos. A gente tem pacientes no Brasil todo, inclusive até no exterior. Bacana, e receber em dólar, hein? É bom, né? Me passa as manhas, velho. Não é ruim, não. Chão tá duro, tô batendo, só sai fogo. Só acha pedra. Doido pra achar uma terra macia. Então, a gente atende, particular, na Cidade Nobre, no Instituto Vivaz, e atendemos vários planos também em algumas clínicas, como o Uso Saúde, como alguns planos, por exemplo, da Promédico. A gente atende também na API, com a Associação dos Aposentados. Sim. Na Clínica Dias, também nós atendemos, que fica em Timóteo. Então, atendemos plano de saúde, atendemos particular também e online. No nosso Instagram tem nos destaques todos os consultórios, todos os contatos, e qualquer dúvida que você tiver também, você pode entrar em contato conosco pelo direct e nós vamos estar tirando essas dúvidas. Cara, é 10, viu, gente? Gente boa demais. Dizer que não vai me dar remédio. A ansiedade é o primeiro sinal que pode te levar à depressão, ou outras coisas pode causar a depressão? E existe aquela pessoa que já nasce depressiva, de menino? Porque sempre na sala de aula, lembra da sala de aula que você estudou? Sempre tem aquele mais doido igual eu e você era, que animava a galera. E tem aquele menino quieto no canto, que você nem lembrava que ele existia. Sim. Você fala, os 2 meninos estudam na minha sala, desde a segunda série já estava no 8º, aí você descobriu que ele estava na mesma sala. Verdade. Existem alguns tipos de depressão que às vezes a pessoa ela vai desenvolver uma depressão porque ela tem um transtorno bipolar, por exemplo. Então, quem tem um transtorno bipolar, ele já tem uma genética, por exemplo, uma esquizofrenia, que a pessoa já nasce com aquela genética. Qual que é a diferença do bipolar para como é que fala a palavra? Esquizofrenia. Esquizofrenia. São transtornos assim bem distintos, As pessoas confundem até mais depressão do transtorno bipolar com depressão. É muito comum sintomas mais parecidos. A esquizofrenia é um outro tipo de transtorno, em que o paciente pode desenvolver psicose, pode ter alucinações auditivas, mas eu acho que... devoto. Sim,
Mas acho que até é um próximo podcast que a gente pode falar. Que isso, rapaz? Não, mas a depressão bipolar, ela é uma causa mais genética. Muito genética mesmo. Bipolar é aquele que tem dia que você ri, bucete, cumprimenta, abraça, amanhã não dá nem ideia. Não. Não? Isso aí é o que as pessoas pensam, né? São Sim. a pessoa que oscila em dois polos, né? Polos depressivos, ou pode oscilar em polos mais altos, né? De euforia, de agitação, psicomotora, etc. Então ela oscila muito mais, né? De forma mais intensa. Mesmo não acontecendo nada, a pessoa pode ter uma crise depressiva por causa dessa alteração química no cérebro dela. Quando a pessoa tem pessoas, eu passei por isso uma vez, eu até falei assim, eu nunca pensei em passar pela situação de imaginar que eu estava depressivo, mas teve uma vez que eu vivi uma situação muito difícil, de dívida, que eu queria ficar só dentro do quarto. Trancava a casa, eu ficava dentro do quarto, não queria ver nada, nem ninguém. Mas um pouquinho eu estava lá no consultório, senhor. Sim, porque é o estressor, é aquela questão externa, né? Como a gente falou, questões financeiras. Eu tenho um paciente, por exemplo, que ele se endividou, começou a mexer com apostas, com jogos, e ele começou a criar uma compulsão por aquilo, e começou a se endividar, pegou empréstimo. Por fim, o agiota estava ameaçando ele, ameaçando a família, né? Dia e noite. Ele começou a desenvolver uma reação ao estresse, uma depressão, a ter crise de pânico. O gatilho foi aquele, né? Causou um estresse tão grande que alterou a questão química do cérebro dele, né? De questões de neurotransmissores, dopamina, serotonina. Então ele começou a sentir vários sintomas. Então a gente precisou tratar ele com medicação para equilibrar essa questão química. Como que ele vai melhorar 100%? Quando ele conseguir resolver isso. Sim. Né? Ele vai ter que desenvolver uma estratégia. O remédio vai ajudar, vai aliviar o paciente para ele conseguir ele tentar resolver aquele problema. Às vezes é um relacionamento tóxico que a pessoa está vivendo, então ela está depressiva, ela está sem energia, ela está indisposta, ela perdeu o prazer pela vida, está desesperançosa. Como que ela vai resolver isso? Vai ser difícil, então às vezes ela vai precisar tomar uma medicação que vai auxiliar ela a voltar a ser o que ela era antes, para ela conseguir resolver o problema que é o gatilho às vezes. Sim, sim. Você falou algo aí sobre relacionamento tóxico. Você tem muitas mulheres que que tratam com você e causados por um relacionamento tóxico, e como essas mulheres, estou falando de mulheres que eu acredito que são as mais atingidas, né? A prevalência é maior, né? E como você ajuda essas mulheres a saírem dessa situação? Primeira coisa é a pessoa, né, procurar o tratamento. Às vezes é difícil para o homem que está num relacionamento tóxico, para a mulher que está num relacionamento abusivo sair. Eu já tive vários pacientes assim. Então o foco inicialmente é tratar o quadro que aquele relacionamento tóxico está causando. Às vezes a pessoa vai chegar, então nós vamos tratar uma depressão, né? Nós vamos tratar o transtorno ansioso, então nós vamos estabilizar o paciente, e paralelamente ela vai fazer o tratamento com o psicólogo. O psicólogo vai ajudar esse paciente a enxergar os gatilhos, a enxergar a situação que muitas vezes cega a pessoa. Ela não consegue ter forças para sair de um relacionamento. Não é fácil, né? Só quem já passou por isso consegue entender a tamanha dificuldade. Então a gente vai equilibrar essa questão, tratar o transtorno, e a pessoa, com uma terapia, pelo menos a médio prazo, ela vai se organizar, vai organizar a sua vida, vai organizar os seus pensamentos, porque a gente não pode tomar decisões também de uma hora para outra, né? Eu identifiquei aquele gatilho ali, eu identifiquei que é o relacionamento, e eu vou jogar tudo pro alto. Às vezes tem outras coisas envolvidas, sim. Tem filhos, sim, né? Tem questões materiais. Uma análise, né? Vai ser devagar que vai ser trabalhado isso aí. Você falou de relacionamento aí, uma menina que ela falou assim, não fala o nome, mas pergunta se ele é casado ou solteiro. Status. Não gosto de fuxico, hein, gente? Vigia na terra, crente. Status. Mas casado ou solteiro, meu amigo? Eu sou solteiro. Aí, ó. Solteiro. Às vezes tô em paz. Às vezes é o homem da sua vida.
Tô em paz. Tá em paz com isso? Tô. Você tem quantos anos, doutor Leonardo? Quantos que você acha que eu tenho? Vamos ver se você é bom de 33. 38. 38? 38. Meus parabéns, meu amigo. Que isso aí? Você tá bem demais, Tudo velho? bem, tô no formal? Eu tô com 34, eles falam que eu tenho cara de 20 e poucos, eu fico todo alegre. Eu achei que você era mais novo que eu, hein? Você tá bem, hein? Meu sonho. Que isso, cara? 38? 38. Não. Salva de palmo, vamos, que ele tá bem. Bate palma aí, gente. Pelo amor de Deus, deixa eu sozinho, não, hein? Bate palma aí, galera. 38 anos, dorme no formal, ué. Você tá louco, ué. Tem que cuidar um pouquinho, né? Tem que cuidar. Eu tô precisando. Tentar dormir bem. Ah, não, dormir eu durmo bem demais, graças a Deus. Se eu encostar aqui, eu durmo. Vamos sair um pouquinho para dar uma relaxada. Vou falar aqui de patrocínio. O pessoal lá da Açaí na Rede mandou 3 açaí para nós. Hoje tá calor, hein? Eu tô querendo. Deixa eu tentar mostrar aqui. Se você quiser comer o seu, pode comer que tá derretendo. Mas já? Já. Vou ficar com os dentes roxos. Ih, dá nada não, pai. E o pessoal lá da J10 Doces Gourmet mandou 2 doces aqui para nós. Depois a gente vai experimentar também, né? A gente vai colocar aí o Instagram deles. J10 Doce Perfeito. Tem o pessoal também lá da América Info, né? Mandou aqui fone, mandou... Eu tenho que estudar isso aqui para vender para vocês, viu, gente? Eu sou bem ruim nessa parte tecnológica. Mas depois vou fazer uma só para vocês aqui. Olha aqui. A Lirani falou que você tem cara de 25, corpinho de 18 e tá solteiro. Meu Deus. Eu tenho cara de 25, corpinho de 80 e também tô solteiro. A vida não... Eu vou ficar vermelho aqui. Não tá fácil pra ninguém. A gente já sabe como ela se manifesta, você falou. Fala pra nós a questão de estatísticas, né? Dessa questão de transtorno, depressão, a nível nacional. Sim. Né? Vamos preocupar com o Brasil. Daqui a pouco vamos falar de política, hein? Nós vamos sair um pouquinho aí pra política, né? Já sabe que você tá solteiro, né? Então, o assunto vida afetiva tá de boa. Tá em segundo plano. Tá em segundo plano. Estatísticas. Estatística. Infelizmente, o Brasil, ele é primeiro lugar disparado em transtorno de ansiedade. Que é isso? Primeiro lugar da Achei América que era aquele povo que Latina. amarra a bomba no corpo, que é doido. Né? Não. É transtorno ansioso, o Brasil é campeão, né? E depressão, o Brasil está em 5º lugar, se eu não me engano. Sim. Em transtornos depressivos. Mas o brasileiro é uma população disparada em transtornos de ansiedade, né? Às vezes é o jeito do brasileiro, às vezes de não se organizar bem. É um povo Deixar tudo para a última hora. culturalmente desorganizado, né? Acho que o jeitinho brasileiro geralmente faz a gente deixar para a última hora. E a organização, ela é algo muito... Primordial. Anda muito com a ansiedade. Se você tem uma vida desorganizada, você não se planeja, você deixa tudo para a última hora, a pessoa se torna mais ansiosa. A desorganização aumenta a ansiedade, né? Entendi. Da pessoa, em todos Por os isso sentidos. que tem muitos, até essa galera aqui, esses coaches, né, eles falam muito sobre a primeira tarefa do dia. Se você organizar a sua cama, você consegue, né? Isso é interessante que você falou. Organizar a cama, por exemplo, são mini hábitos que a gente vai fazer. Quando a gente vai sair, por exemplo, e depois eu arrumo essa cama. Peraí, eu vou gastar 10 segundos para arrumar essa cama. Na hora que eu chegar do meu trabalho mais cansado, essa cama vai estar organizada. São 10 segundos, então se eu tirar pequenos segundos, minutos para organizar uma agenda, em colocar ali alguns lembretes durante o dia, isso vai me facilitar muito, isso vai me desgastar menos a minha mente. E gera uma satisfação pessoal, né? Gera uma satisfação. Você chegar numa casa em que está organizada, é muito interessante, as pessoas reparam. De vez em quando... Pode ser a casa mais simples, né? Sim. Mas se ela está organizada, ela te dá uma boa impressão. Se você chegar numa casa desorganizada, cansado, seu nível de estresse aumenta.
A desorganização, ela aumenta o nosso nível de estresse. Você fez eu lembrar de uma piada da Será casa organizada. Será que isso é Diz piadista? que o camarada, o carro dele furou o pneu Isso é pra sair do assunto um pouquinho. Diz que o camarada tava na estrada, né? A BR, o carro furou o pneu. Aí o carro furou o pneu e não pegava a internet, não tinha nada, ele ficou no meio do nada. Começou a andar, aí viu um barraquinho, né? O pessoal invadiu um terreninho na beira da BR, que barraquinho simples, pau a pique, lona esticada e tal. Aí chegou e com sede demais, sabe? E fome. Aí chegou, olhou assim uma senhorinha, uma netinha da senhora, ele olhou tudo organizadinho, simples, mas organizado, né? Aí ele falou assim, não, vou arriscar, pedir um copinho d'água, né? O pessoal não tá favorável, mas é um povo limpinho, um povo tranquilo. Aí foi pedir só um copinho d'água. Aí pegou uma canequinha velha lá, colocou água e deu pra ele, né? Aí a caneca tinha um rachadinho assim. Ele falou assim, eu vou beber no lugar do rachado aqui, porque não é possível que eles bebem no rachado, porque era higienizado, mas a velhinha não tava com a aparência muito boa não, sabe? Já tava meio bagunçada. Aí na hora que ele bebeu água no rachadinho, o neto da velha falou assim, você é igual a avó, né? Você vai de beber no rachado. Ai. Nem sempre, meu né? Deus do céu. Deixa eu te falar. O Rodrigo, ele, eu quero comissão, tá? Quero comissão. O que o Rodrigo tá falando aí? Pergunta ao doutor, a cada 10 pessoas que o procura, quantos sai curado, ou seja, dá a volta por cima? Meu Deus. É uma estatística que é muito particular, mas assim, depende do que a gente falou, do grau. Existem pacientes que tratam ansiedade e melhoram? Sim, depende do tempo de tratamento. Tem pessoas que, por exemplo, chegam com transtornos ansiosos pra gente, mas começou a tratar rápido. Então, quanto mais rápido, quanto antes você tratar, melhor. Se a pessoa chega, né, pra gente, já tem esse transtorno de ansiedade ou uma depressão mais crônica, vai ser pior, né? Então existe cura para depressão, para transtornos de ansiedade? Sim, mas tem alguns casos que realmente a pessoa vai ter que tomar medicação por 12 meses, 2 anos, em outros casos 5, em outros casos vai ter que tomar para o resto da vida. Cada caso é um caso, mas existe cura para alguns casos, outros não. Então é muito relativo, depende se vai ser leve, se vai ser moderado, se vai ser grave e várias outras coisas, né? Não tem como a gente dar uma estatística aí. Tá respondido, Rodrigão. A Carla, ela tá perguntando, é verdade que a nova geração é a mais depressiva que já existiu? Hoje nós temos também muito mais acesso à informação, em diagnóstico, a medicina, né, a psiquiatria e outras áreas está avançou, muito né? mais atualizado. Antigamente, talvez, né, já existia, sempre existiu a depressão e outros transtornos, mas talvez não era subdiagnosticado. Mas hoje o que a gente percebe é que o excesso de informações, né, essa questão da rede social, principalmente, ela tem aumentado o nível de estresse, aumentado o nível de depressão. Porque hoje a pessoa trabalha ali às 8 horas dela, vai para casa, não desconecta do celular e tem grupo de trabalho, grupo de família, então você tem acesso a muito mais fatores estressores. Sim. Então, acesso a informações o tempo todo, você não desliga. Mas, né, comparar quem nasceu há 100 anos atrás na roça, que era, né, aquela vida mais tranquilinha ali de roça, com a correria do mundo hoje, né? Não, hoje, se você analisar, a maioria das pessoas não ficam, por exemplo, 1 hora sem mexer no celular. Não consegue, né? Só se estiver dormindo. Por exemplo, esse feriado aí eu fui pra roça, né? E eu fiquei várias horas sem mexer em celular lá. Dá uma tranquilidade, dá um relaxamento.
né? Você interagir mais com as pessoas, você Sim. estar presente naquele momento. Hoje as pessoas, eu vejo muito isso, a pessoa está almoçando, por exemplo, ela é uma garfada e uma rolada no Instagram ali, né, no TikTok. Às vezes casal sai, né? Você viu o casal saindo no jantar romântico, e eles não estão conversando, não. Tá aqui. Exatamente. 8 pessoas, 10 pessoas numa mesa, às vezes está todo mundo No celular. no celular. A mesa está silenciosa. Está silenciosa. Então, assim, a rede social tem atrapalhado muito, tem aumentado muito o nível de estresse e de depressão. Realmente, essa geração tem sofrido mais mesmo. A Áquila falou que eu tenho mania de limpeza, deixar tudo limpo todo dia, sempre organizado. Essa questão que ela escreveu aqui, me fez lembrar de quem tem toque. É um princípio também de algum tipo de manifestação, O toque, não é que a pessoa que gosta de deixar tudo alinhado, tudo organizado, ou limpeza excessiva. você falou a palavra certa. A questão excessiva. Você organizar as coisas, né, limpar Uhum. bem, é uma característica boa, né? Mas, por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo, que é o toque, né, ele se configura se ele estiver te tomando muito tempo, né? Por exemplo, vem um pensamento obsessivo. Eu não posso sair sem organizar minha casa. Ok, você organizou ali as coisas e saiu. Aí você volta, será que está tudo organizado? E organiza de novo. Aí você está lá na garagem, será que eu organizei mesmo? Volta de novo. E, deixa eu ver se eu organizei de novo. E a pessoa perde um tempo com aquilo. Você já viu o que é filme Toque Toque? Não, esse aí não. Então veja. É isso aí que você falou. Eu já vi Você um não do... vou adiantar nada não, que ele é muito bom. Toque Toque. Pode ir no Netflix que tem. Por exemplo, o pessoal do Netflix, eu quero patrocínio. sugestão, tá? hein? Sugestão. Filme chamado Toque Toque, indicação aqui do Toque Nequinha. Toque é top. Você vai rir demais. Mas é muito interessante. Que é um... Aí eu não sei, né, que eu era... Até você falar que tem diferença em psiquiatra e a Psicólogo, né? Não, a questão do Psicanalista. psicanalista. É a mesma formação? Não. Não? Qual que é a formação Psicanalista é um psicólogo, só que formou em psicologia e fez psicanálise, assim como um psicólogo faz TCC, que é terapia cognitivo-comportamental. Assim como um psicólogo, ele tem uma linha humanista, existencial. Então, forma psicólogo e dali ele ramifica de acordo com a área que ele especializou. Marliane falou, ele é muito tranquilo, subatencioso com todos os pacientes. Porque é uma pessoa comentou aqui em cima, ela falou que você tem cara de brabo no consultório. Todo mundo fala mesmo. Aí a outra rebateu aqui embaixo, ó, não, ele é muito tranquilo, subatencioso, é só o jeito dele mesmo. O pessoal fala que eu sou cara de bravo mesmo. Mas sou amorzinho. Amorzinho de pessoa. Só um docinho de coco. Mas esse filme do Toque Toque, tinha uma mulher que ela fazia isso, só que o toque dela era com a chave. Ela achava, tipo assim, ela trancava tudo e achava que ficou alguma coisa aberta aí. Sim, é o toque, dúvida, conferência. Uhum. Então, por exemplo, você vai sair de casa, você conferiu a porta. Ok. Não, vou lá conferir de novo. Será que eu fechei? Ok. Vai que bate uma terceira dúvida, vai lá. Até vai. Mas a pessoa volta, por exemplo, 10, 15 vezes, atrasa para o compromisso, aquilo está trazendo um problema para o dia a dia dela, aí que se configura o transtorno. Por isso que chama transtorno, que vai gerar um transtorno para a vida da pessoa, né? E a pessoa que tem mania tem mania de limpeza e ela é viciada em coisa de limpar. Falando da minha mãe, viu, gente? Minha mãe não pode chegar no supermercado e ver coisa de limpar na promoção. Ela tem um estoque dentro da casa dela, mas se ela vê lá sabão em pó, detergente, compra. Não, tem que limpar, e chega, faz aquele sabão com soda cáustica e gordura velha. O que é isso? É doida, né? Não,
As duas, ou ela tem um filho que é muito bagunceiro, que desenvolveu isso nela. Não, eu sou um docinho de coco, igual você falou, eu sou um anjo. Ou todo excesso a gente tem que ver. Todo excesso pode esconder, às vezes, uma falta, né? Tem pessoas que... Eu conheço pessoas que trabalham em excesso, que às vezes tá querendo esconder uma falta, ou às vezes não quer ir para casa porque tem um mau relacionamento, ou... Tem que investigar. Eu tinha uma avó assim também, que infelizmente ela partiu na época da pandemia, mas ela tinha uma mania de limpeza muito grande, deixava lá, lavava até os postes na rua. Não, minha mãe gosta de limpar, só que o negócio é o comprar. Ela não pode ver nada de limpeza que ela quer Mas comprar. a palavra promoção é uma coisa difícil também, né? Vai dizer que depende, você né? não vê uma coisa que você gosta escrito promoção lá, você não vai comprar? Ah, não, sim. Se eu ver, por exemplo, eu entrar numa casa de carne e ver lá a palavra promoção, Você já fica eu já doido. saio com uma pecinha de carne. Meu Deus. Entendeu? É meu ponto fraco. Fazer um churrasquinho depois aqui. Os pacientes até brincam, é a churrascoterapia. Churrasco terapia. Essa é de Deus. Essa eu quero ir. Perguntaram aqui, eu não sei se essa pergunta está certa, não vou ler como tal. A psicologia tem alguma ligação com a constelação? Tem algum... Ou ela errou aqui? Porque eu sou leigo. Assim, eu não sou psicólogo, né? Mas eu conheço as áreas mais que a gente está acostumado, né? As mais conhecidas, sim, eu conheço bem, mas essa questão aí de constelação eu acho que não é tão, assim, pelo menos eu não tenho tanto contato com esse ramo da psicologia, não. Eu nunca ouvi falar nesse negócio de constelação e psicologia, não. Vou ter que trazer um psicólogo aqui para mim perguntar para ele. Quando a pessoa ela tem dificuldade na hora de sair, né? Acredito que é cliente bom para você também, esse aqui. E na hora de sair, até se tá fazendo um exemplo, hoje tá nítido que tá calor, correto? Tá nítido, Claro. né? Aí ela pergunta, será que vai fazer calor? Será que vai fazer frio? Ai, será que eu... Ou aquela pessoa que esquece tudo. Tipo assim, eu tô com o celular aqui, eu vou embora e deixo o celular aqui. Isso pode acontecer uma vez ou outra, mas quando acontece sempre, qual que é o diagnóstico desse cidadão? Ou dessa cidadã? Lembrando que a gente não faz diagnóstico por um sintoma, né? Como você falou, e se a pessoa esquece? É uma fase da vida dela que ela está esquecendo muitas coisas, que ela está estressada, que ela está esgotada? Ou isso vem lá da infância? Isso já vem lá de trás, ela tem outras áreas da vida dela afetada por isso? Então não é o simples fato. O esquecimento acontece, né? Às vezes você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, ou você está passando por algum problema. Quem nunca esqueceu uma chave, esqueceu uma carteira? Mas o que a gente vai avaliar é se existem outros sintomas. E isso que você falou, se é uma coisa persistente ao longo da vida, se não é uma fase, né? Um sintoma isolado a gente não... É muito difícil. A gente não configura um transtorno, um diagnóstico, não. A gente tem que ter muita cautela nisso, para não rotular, né? Entendi. Agora vamos falar de política. Bate-papo aqui. Vou te perguntar o candidato, e não vale ficar em cima do muro, hein? Todo mundo já pode mandar, não vale ficar em cima do muro. Eu quero saber o candidato, né? A gente está numa campanha presidencial. Nós respeitamos, né? Nós aqui do Nequinhas Podcast, nós respeitamos a opinião de todos, né? Qual o candidato e por quê que você... Ou você ainda não decidiu, né? Pode ser que você não decidiu ainda. É uma resposta boa, né? Mas... Eu não decidi. Assim, aí eu vou colocar depois do programa aqui, hashtag psiquiatra quiabo. Mas é assim, como você falou, tem alguns assuntos que são complexos de falar, né? Que mexe com paixão, etc. Por exemplo, religião, né? Política. Você é evangélico? Então, sou cristão, sim. Então, tem pessoas que são... O que a gente tem que procurar é não ser extremo, né? Não ser extremista em qualquer assunto.
né? Seja qualquer lado, Seja qualquer lado, risco. é ruim, né? Você ser um extremo à esquerda, um extremo à direita, tudo extremo. Então, assim, a gente torce, né? E faz as nossas orações para que quem for governar o nosso país, né, possa ter sabedoria, né, e governe para a nação, não para um partido, né, em si. Tem que governar para o povo, né, e é complicado falar. Mas, ó... Ele é um cara sábio, ele não falou em quem ele vai votar. Não. Mas eu tô pensando, mas depois eu vou te tem que ser Brasil acima de tudo. E Deus acima de tudo. Não, tem que ser Brasil acima de tudo. Então tá, né? bom, entendi. A Lirani Rosa escreveu aqui: gratidão, doutor Leonardo. Ingrid Vitória, excelente profissional. A Aclamero falou assim: se deixar, fica assistindo o dia todo o podcast. Fica aí, filho, até o final. Tô com fome já, hein? O Rodrigo Castorino falou assim: top. Agradecendo pela resposta, obrigado pela atenção e parabéns. Tira o chapéu pro profissional que pratica, né, nessa área. Obrigado e parabéns. Tô achando que esse menino vai virar, não fala né cliente não, né? Fala paciente. Paciente, isso. Tem cliente é vendedor. Tem muito comentário aqui, cara. Você falou que você tá com fome, quer comer alguma coisa aqui? Eu tô de olho nesse açaí seu aí. Uai, então vou pegar o meu. O negócio tá bom, viu? Não tá? Muito bom. A Akla falou que você é você é o médico da mãe dela e ela indicou o podcast. Ô Akla, brigadão, tá? Muito obrigado pela audiência. A Ingrid tá falando que, doutor, fala sobre transtornos alimentares e qual a causa. Quando a pessoa não sabe de onde veio. Transtornos alimentares, Primeiro, o que é um transtorno alimentar? Me explica isso aí. Será que eu tenho essa coisa? Será? 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 Será, meu Deus? Aí. Então, muitas pessoas chegam no consultório falando que tem compulsão alimentar. Ah, doutor, eu vim aqui porque eu tenho compulsão. Come até tijolo. E até broto de bambu. Meu Deus. Então... Mas que broto de bambu é gostoso. Eu nunca comi, não. Já ouvi falar que faz. Sério mesmo. Eu explico o que é a compulsão alimentar. E na maioria das vezes, o paciente fala assim, olha, realmente eu não tenho compulsão alimentar. Porque o transtorno compulsivo alimentar é uma doença. Mesmo em que a pessoa pode, de forma repetitiva, não é um dia que ela comeu a mais, mas ela come de uma forma exagerada, grandes quantidades, em pouco tempo, tem um sentimento de culpa, às vezes leva a comida até para dentro do quarto, para ninguém ver, não gosta de comer em restaurante, gosta de comer sozinha porque recebe às vezes muitas críticas, tem aquele sentimento de culpa também. É um transtorno compulsivo. Na maioria das vezes a gente fala que você não tem compulsão alimentar, você tem uma desregulação alimentar, né? Fala, doutor, eu como doce demais, não sei o que. Eu falo, mas por quê? Você tem doce em casa. Tira o doce. Tira o doce. Então, existe algumas questões comportamentais que vai ajudar, né? Então, os transtornos alimentares, quando é compulsão alimentar, tem muito a ver com ansiedade, né? Geralmente tem um transtorno ansioso junto, que a gente tem que tratar. Isso é o tipo de ansiedade que pega mais gordo? É a consequência. Tô falando sério. É a consequência. Você não pode rir não, mas você tá tratando um paciente. É a consequência. O Rodrigo tá perguntando se você indica churrasco terapia. E que dia você vai convidar ele para uma sessão. A churrasco terapia é bom. É bom, principalmente nos finais de semana, né, que tem a questão da socialização. Né, você socializar com os amigos, você desligar um pouquinho, né, do trabalho, outras coisas. Então, além de ser gostoso, né, mas com tem certeza. A questão social, que é muito importante. Entendi. E o que você... Você é uma pessoa que fala muito bem, você trabalha com o público, né? Você tem intenção, você tem alguns
outros projetos, algo mais ousado? Por exemplo, eu como um telespectador seu que eu já vi algumas lives, né? Até para te entrevistar tive que olhar alguma coisa para mim saber com quem que eu estaria conversando. Você pensa em, por exemplo, trabalhar com palestras, ou você já faz esse tipo de trabalho? Se uma empresa, por exemplo, né, eu sou dono da empresa, estou vendo que meus funcionários estão começando a ficar perturbados, tem jogando pedra no outro, quebrando a máquina demais, ou seja, alguém está estressado, tem um nível de estresse ali. Então, um profissional igual você seria um bom investimento para aquela empresa, né? Porque eu já vi muito psicólogo, né, atuando em empresas, mas o psiquiatra eu não vi. O psiquiatra é algo mais... me fugiu a palavra da mente aqui, é algo mais... Para tratar em vez de prevenir? Não. A psicoeducação ela pode ser feita pelo psicólogo, pelo psiquiatra, né? Por exemplo, eu não sou doido, eu não tenho problema de ansiedade nem nada. Vamos fingir, né, que é uma verdade que eu tô falando. Aí, mas eu vou lá só para você, tipo avaliar. assim, é melhor, tem um ditado que tá fugindo da... Melhor prevenir do que remediar. Eu vou sair daqui amarrado, que eu tô esquecendo tudo que o senhor vai falar sério. Ó, o que eu já te falei lá no início, hein? Você já desenhou... Eu já falei que talvez pode ser um TDAH aqui, hein? Talvez. Já cheguei aqui na casa dele, já reparei algumas coisas. Tá fechando o diagnóstico mesmo. Então, mas e compulsão, né, por comida. Mas assim, prevenção é a melhor forma, né? O psicólogo pode fazer, o psiquiatra pode fazer, né? A gente faz isso todos os dias, em todas as consultas, né? Não só em palestra maior, mas a gente faz isso o tempo todo. Então, quando a gente faz uma live, quando a gente posta um vídeo no Instagram, no Facebook, no TikTok, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos prevenindo, né? Prevenir é melhor que remediar, né? Doutor, como é feito o tratamento de uma pessoa que tem bulimia ou anorexia? O tratamento de todos os transtornos da psiquiatria, vai se basear em quê? Terapia, psicólogo e, se necessário, tratamento medicamentoso. Então é psicólogo e psiquiatra. Então, tanto o tratamento... A gente não vai falar aqui especificamente de medicação para bulimia nem anorexia, né? Tem os protocolos, tem as diretrizes das medicações, tudo estudos, mas sempre psicólogo e psiquiatra andam juntos, né, no tratamento. Entendi. Andam juntos. Tem que ter essa parceria. E quebrar esses mitos, né? A gente sabe que você está brincando aqui com essa questão. Mas essa questão do mito é algo que tem que ser quebrado? Mas é uma psicofobia isso aí que a gente fala. Então, muitos pacientes, quando entram no meu consultório, falam, ó, doutor, eu resisti muito em vir aqui no seu consultório, né? Porque eles falam que psiquiatra é médico de doido, e que você vai me dar uma medicação que eu vou ficar dopado, e que eu vou ficar bobado. Então, isso aí é mito. Hoje, nos nossos dias, é muito comum o médico psiquiatra. Então, você, pelo contrário, de doido nada, você vai ser sábio, você vai ser mais inteligente que as outras pessoas, de procurar o psicólogo e o psiquiatra mais cedo. Profissional, porque pra te você ajudar, vai né? evitar grandes problemas. Você vai deixar que uma doença vá se cronificar em você. Então, isso é uma brincadeira no caso aqui, mas isso é muito comum, isso é muito real e faz as pessoas atrasarem o atendimento, faz a pessoa demorar para procurar o atendimento. Então é mito, né? As medicações, a maioria não vão te causar dependência, você não vai ficar dopado, então procure o quanto antes. Eu tenho tive um tio, infelizmente ele faleceu, envolveu com drogas e tal. Mas esse tio, ele tinha esquizofrenia, né? E ele não aceitava o remédio, porque ele achava que tomando o remédio, ele estava aceitando que ele era doido, né? E a minha avó, na simplicidade dela, acabou colaborando para essa resistência.
Porque ele cresceu ouvindo ela falar que ele era doido. Fulano é doido. Fulano é doido. Não mexe com fulano não, fulano é doido. Fulano tem problema de cabeça. Então é até bacana a gente falar isso, porque as mães, né, hoje, para não criar os filhos com esse... Porque virou um trauma. Porque ele virou um adulto que na hora que pegava essa coisa de doido, de loucura, falava fulano é doido, é 22, isso mexia com ele. E eu acredito que por causa disso ele desenvolveu essa ansiedade, ele dava surto, via coisa, entendeu? Sim, esquizofrenia é uma doença extremamente grave, né? Que quanto antes, como os outros diagnósticos, for tratado, melhor o prognóstico. Quanto mais tardio, pior o prognóstico. Então são essas frases mesmo que as pessoas falam, né? Isso aí é depressão, a pessoa... Isso é frescura. Falta de Deus. Falta de Deus. Então levanta dessa cama. Você acha que se a pessoa pudesse, ela não faria isso? Né? Então, isso aí dificulta o tratamento. Dificulta muito essa... Quando o paciente ele tem uma rede de apoio familiar, tratamento é totalmente diferente. É muito bom quando ele tem uma família, né, que ajuda, que auxilia. O prognóstico é bem favorável, sabe? Porque se fosse pastor não tinha depressão, padre não tinha depressão, né? E essa galera são todas pessoas ser humanos, né? Então todo mundo corre o risco de ter a depressão. Pessoal, a gente está deliciando aqui com o açaí, do Açaí na Rede. Você que quiser pedir o seu açaí, vai lá, manda mensagem e fala assim, ó, acabei de ver lá no Nequinhas Podcast, eu quero meu desconto, hein? E quem pede lá com o selo do Nequinhas tem desconto. Se não tiver, a culpa é do dono. O Açaí na Rede é o WhatsApp 31989384230. Açaí na Rede, fica ali na esquina da Avenida Gerasa com a José Fabrício Gomes, próximo à área da feira ali do Betânia, beleza? Açaí na Rede, açaí top. Eu não gosto de muita adicional, mas sei lá, 10, 20 adicionais lá para todo mundo, entendeu? A Ingrid Vitória está perguntando quando começou o seu interesse por essa área. Você respondeu no início. A gente falou no início, né, talvez a Ingrid chegou depois, mas fui diagnosticado, né, com 18 anos com TDAH. Então eu sofri muito questão escolar, né? Cansei de ouvir, né, durante a infância, a adolescência, não, esse menino aí não vai dar nada, né? Esse aí é preguiçoso, não gosta de estudar. Mas na verdade eu tinha um TDAH, um TDAH que me dificultava muito. E depois do tratamento a minha vida mudou, né? Aquele menino lá que não gostava de estudar, hoje não para, né? Mas acontece. Então foi bom às vezes ter passado para me conseguir entender melhor, né? Sim. Então como a psiquiatria me ajudou muito na minha vida e me ajuda, então eu resolvi entrar para essa área mesmo. Todo mundo quer ter sucesso, mas poucas pessoas querem viver o processo, né? Poucas pessoas querem viver o processo. Você viveu o processo, né? E hoje é um homem de sucesso aqui na região do Vale do Aço. Doutor Leonardo, faça suas conclusões finais. Como que as pessoas podem te achar, né? O Rodrigo até perguntou, mas vale a pena falar de novo. Fique à vontade para vender o seu peixe, hein? Só recapitulando, já perguntaram aqui, mas a gente atende no Vale do Aço todo. Atendo em Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo também. E no nosso Instagram profissional, né, segue aí, a gente tem nos destaques todos os locais onde atendemos, né? A gente atende consultório particular, né, na Cidade Nova, no Instituto Vivaz,
atendemos tanto presencial como online também, no Brasil, exterior. E temos, claro, atendemos alguns convênios também, atendemos convênios da API e alguns outros convênios de acordo com a clínica onde a gente atende, os de saúde, que são os mais conhecidos aqui mesmo, né? Então, assim, luxo hoje é ostentar saúde mental. Gostei dessa, Então, hein? Luxo Hashtag, galera, luxo hoje é ostentar saúde mental. E marca o Dr. Leonardo nessa aí. Às vezes hashtag voar pelo Brasil. Então hoje é isso, né? Não adianta você ter dinheiro, não adianta se você não tem uma saúde mental boa. Entendi. E o senhor, como profissional, você consegue, só de olhar uma pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa que aparece muito na mídia, né? Um artista, um político, um ator, um cantor, só de você ver essa pessoa, você consegue analisar o perfil dela? Muitas pessoas, né, até quando passa alguma coisa assim na televisão, a gente consegue sim. Em muitos casos, não todos, claro, mas é só da gente ver algumas atitudes, vem uma luzinha assim, a gente não vai falar, claro, né, mas... Eu ia perguntar, ué. Mas aí em off, eu falo, eu já quase diagnostiquei um aqui. Pessoal, aqui, ó, muito obrigado, né? Quero agradecer o Dr. Leonardo por ter vindo. Foi muito bom conversar com você. Né? Se tiver alguma coisa para passar para mim depois do programa, você pode ficar à vontade. Não me dando gadernal e diazepam que você falou que é... Tá vendo aí, ó. Gadernal não é medicação de psiquiatra, é para epilepsia. Ó, pra você ver, tem nada a ver. Mas é os mais famosos aí. Os mais famosos, mas tá vendo como é que as pessoas leigo, eu tô aqui eu faço a parte do povão, entendeu? Porque o medo do camarada de conversar com o psiquiatra é isso aí. Acaba assim, vai meter gadernal no meu, fica bobado. Nem gadernal eu prescrevo, tá vendo? Então, mas eu quero agradecer, né, você ter vindo aí, ter nos atendeu o nosso convite, né, juntamente com sua assessoria, que o homem é importante, tá, gente? O homem é chato. Mentira. Hoje eu me senti um artista aqui, fotógrafo, assessor. Eu falo aí, agora eu tô rico. Agora eu tô estourado. Mas agradeço, pessoal, agradecer os patrocinadores, né? Pessoal lá da VM Chaveiro, né? Marquinhos da VM Chaveiro, brigadão. América Info, com meu amigo Jarbas, né? O famoso Traquinas. Jarbas, gente boa. Açaí na Rede. O pessoal da Açaí na Rede mandou esse açaí para nós aí, muito obrigado. Pessoal da Construtar, né? Construtar, muito bacana também. O J10 Doce Gourmet que mandou esse doce aqui, né? A gente vai presentear o nosso convidado e tem até importados também que está nos patrocinando. Obrigadão por você ter vindo, né? Meu. E depois a gente vai marcar outro. Vamos, porque tem muita coisa para conversar. O assunto é grande. Pessoal, forte abraço, Deus abençoe. Final de semana abençoado, como disse Dr. Leonardo. Final de semana descansar, passear, ir na igreja, relaxar, né? Pisar no freio, porque segunda-feira a gente tem que acelerar de novo. Vamos deixar para pensar na segunda-feira, na segunda. Né? Na segunda, ele me corrigiu. É isso aí. Vamos me corrigir, vai continuar me corrigindo. Um abraço, Deus abençoe.